separar o Ministério da Cultura do Ministério da Educação? Para quê? Olha, eu, como representante do Banzeiro Cultural, que na verdade a arqueologia ela também está dentro da cultura. Aliás, ela está totalmente dentro da cultura das ciências humanas. Isso. A gente está triste, porque a gente sabe que foi uma luta até hoje. O Ministério da Cultura sempre lutou. Aliás, a cultura no Brasil luta. E separar e agregar, não que não caiba. São duas especialidades afins, mas a separação, a junção faz com que a gente perca muito. E sem contar que a gente sabe que esse foi um processo, o Ministério da Cultura ele foi criado em 85, num processo de abertura política do Brasil. Isso. Agora, juntar novamente, sinceramente, estamos tristes. Eu acho que tem certas coisas que não vale a pena. Não vale. Tá, eu acho que... Não vale. Andar um pouquinho para trás, né? Andar um pouquinho para passinho. trás, né? Eu não sei nem se andar um pouquinho para trás, mas às vezes é no parar. âmago de... E quando você para, você não fica, você não anda para trás, mas você é ultrapassado. Isso. Quer dizer, a cultura que a gente tinha hoje, uma outra visão, principalmente no Brasil, ela começa a ser olhada de forma diferente. Eu achei uma bobagem que não tem mais tamanho. Ter esperança agora, Léo. Eu acho que é o mais importante a gente ter esperança e não que esperar mudanças muito rápidas, mas esperar algo de novo que pode vir aí. Doutora Juliana, olhando assim a figura do Michel Temer, dá um belo trabalho de arqueologia, né? Dá. Exato, todo o processo histórico dele dentro dá um trabalho de arqueologia muito bom. Olha, o que a gente tá brincando com essas coisas aqui, até porque não dá pra gente levar a vida a sério, não dá pra gente levar o Brasil a sério. Mas o que a gente quer é o seguinte, é que tudo isso aí que está ocorrendo venha com sustentabilidade, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje. A Santo Antônio Energia está fazendo uma amostra aqui, e dessa amostra, esse momento ali agora é o momento em que a gente fala de arqueologia. Isso. E isso é apenas uma das vertentes, uma das facetas dessa coisa muito maior que a gente pode chamar de caleidoscópio da sustentabilidade. Sustentabilidade não pode ser uma pecinha somente não, né? Não, ela é algo muito maior, né? Ela não é um programa, ela não é uma atividade em si, ela é muito maior. A Santo Antônio, ela tem vários programas de sustentabilidade, justamente que agrega todas as vertentes do que a gente chama de sustentabilidade, seja a área social, seja a área ambiental, área cultural, né? Preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, paleontológico, que é o caso que a gente está falando aqui hoje, que é a nossa amostra. E a Santo Antônio, ela agrega tudo isso nos programas que ela tem. Eu queria dizer para você o seguinte, eu tenho em casa, antes de mostrar eu fui ontem lá para visitar. Legal. E aproveitei e fiz uma matériazinha lá com meu amigo Maurício Vasconcelos. E eu tenho em casa um martelo que deve ser indígena. Na verdade parece um menhir, é um pouco mais comprido que esse copo, tem um ponto que é mais fino, outro mais um bojo maior, parece um menhir. Na verdade. Ele pode servir para isso, né? Para pilar. Isso. Então eu vou fazer o seguinte, como ele está lá em casa, me foi presenteado, eu não sabia o que fazer com aquilo, andei procurando a quem entregar. Então eu vou fazer o seguinte, era para trazê-lo aqui hoje, mas eu vou pegar lá em casa, vou entregar para vocês, para que vocês dêem o destino. Como você é coordenadora do curso de arqueologia, eu tenho certeza que a Uni seria um bom local para levá-lo, né? Sim, a gente gosta de ressaltar nesse caso que é importante que as pessoas entendam isso enquanto um patrimônio, né? Enquanto algo que vai contar a história, que conta a história de um povo, mas quando as pessoas elas encontram isso, é interessante deixar no local, não pegar. Pois é, a pessoa que me trouxe isso... Mas é normal acontecer isso. A pessoa que me entregou disse assim, olha, estava do lado no meio da mata, do lado do trilho da estrada de ferro. Pode ser que já foi recolocado ali. Possivelmente, porque não seria o local, né? Não teria nenhuma razão para estar ali. Certeza. Alguém deixou ali e pronto. E aí eu vou aproveitar e vou repassar lá para vocês, porque... Inclusive nós tivemos, durante a feira, despertou isso e nós recebemos materiais de alguém que encontrou e veio nos entregar, se sensibilizou
com aquele material que ele pegou, encontrou ou perto do trilho, ou encontrou no quintal, e nos levou lá para fazer essa destinação, inclusive. É legal falar que existe o IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e a gente tem o IFAM aqui em Rondônia. E normalmente quando as pessoas encontram esses materiais arqueológicos, eles preservem eles em contexto e logo depois vão conversar lá no IFAM, perguntar o que pode ser feito, se pode se chamar universidade para poder ir até esses locais. Muito legal. Porque aí isso ajuda a gente também, né? Isso às vezes não é somente uma peça, né? É um sítio todo. É um sítio, às vezes pode ser um sítio arqueológico. Aqui, por exemplo, a gente tem um sítio aqui dentro da TV. Eu e o Beni Andrade estamos sendo preservados. Dinossauros, né? Os dinossauros. Nós estamos deixando assim, eles ainda não estão começando a dar formol pra gente. Já é paleontológico. Mas eles estão cuidando de nós dois assim para entregar para alguém lá. Olha, isso aqui são 2 peças para estudo, mas não pode sair daqui. Então o pessoal que quiser estudar o Léo e o Beni, é dia de sábado. É mais ou menos aí assim. E eu, normalmente, à noite, eu estou por aqui também. Bom, vou fazer o seguinte, ontem eu estive lá, eu achei lindo, como sempre o que vocês fazem é de muito bom gosto. Eu gostei daquela forma lúdica de fazer com que as crianças se interessem pela arqueologia. Achei lindo aquilo lá. E eu tô com matéria aí, roda aí pra gente, por favor. Momento de entregar a usina de Santo Antônio para plena produção e com as obras praticamente já encerradas, a Santo Antônio Energia traz aqui para o shopping uma amostra daquilo que foi encontrado. Durante 6, 8 anos, eles mexeram muito lá no leito do rio, nas margens do rio, e muita coisa foi encontrada. Isso aqui é o legado, apenas de uma parte daquilo que foi encontrado. Maurício Vasconcelos vai conversar aqui com a gente. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Léo, e você? E isso aqui é o trabalho que a Santo Antônio deixa como legado para a nossa cultura. Isso aqui são achados arqueológicos, né, que foram feitos aí durante os programas de resgate, né, da conservação do patrimônio aqui, que desperta a curiosidade de muita gente aqui de Porto Velho, né? O que foi encontrado de fato ali no período da construção, no enchimento do reservatório. Então a gente teve essa ideia de trazer para cá, que é um dos locais mais movimentados da cidade, para que o pessoal de Porto Velho pudesse conhecer melhor também a própria história. Isso aqui são os achados arqueológicos. Além disso, tem todo um legado também da ictiofauna, de muita coisa, né? Isso aqui é só um pedaço que a gente montou na exposição. Tem 130 itens arqueológicos aqui na exposição, mas no geral aí eles são mais de 400 mil, né, peças resgatadas aí. São fragmentos, né, muitos deles, tem cerâmicas, porcelanas, né, um material bastante rico que a gente separou aqui em 3 vitrines que estão na exposição com assuntos principais para o pessoal poder conhecer melhor. Muita gente daqui de Porto Velho fica perguntando o seguinte: e o ouro do Madeira, vocês encontraram lá? O ouro que a gente tem aqui é aquele ouro de aluvião, né, Léo? Então e também nem é a nossa atividade fim, né? A gente, inclusive, tem um programa de acompanhamento desses direitos minerários, né, que apoia aí o pessoal que trabalha com essa atividade. Mas aqui mesmo a gente está falando de arqueologia. São materiais que também são valiosos, mas que não são ouro, né? Tem um valor para a nossa história. Quando a gente fala em biodiversidade, isso também está dentro dessa coisa de biodiversidade e desse conceito também de sustentabilidade da usina. Isso, a gente vem desde o ano passado, né, já com algumas ações dessas de exposição, para poder compartilhar um pouco desse conhecimento com a população, né? Já falamos sobre meio ambiente ano passado, né, com uma avaliação internacional do IHA que foi feita, especificamente sobre sustentabilidade. Já falamos também sobre a diversidade de peixes, né, em outubro do ano passado, com uma exposição aqui também, e agora a gente trouxe os materiais arqueológicos, que também são muito interessantes para a população poder conhecer. Bom, a mostra aqui vai ficar até quando? Vai ficar aqui até esse próximo domingo, dia 15, funciona no mesmo horário de atendimento do shopping, né, das 10 da manhã às 10 da noite. Obrigado aos meus amigos aí da produção, em especial meu amigo Felipe. A gente faz uma coisa bem pequena, mas as imagens do Fabinho e a produção do Felipe transforma isso
num trabalho especial. Eu gostei muito. Ainda que seja um trabalho pequeno, é uma coisa rotineira, mas eu gostei muito. E é lógico, qualquer coisa que eu faça, a assinatura tem que ter rock, tem que ter uma guitarra jogada na cara. Doutora Juliana, arqueologia parece alguma coisa assim que não está no nosso dia a dia. Sim. A gente ouve, por exemplo, na televisão, só olha a pedra furada. Sim. Lá no Nordeste. A gente ouve pinturas rupestres. Nós temos aqui, inclusive, né, aqui nessa região nossa aqui. Enfim, para que serve a arqueologia, essa coisa distante? O que ela conta pra gente? A gente tá vendo ali, mas isso aí é pedaço de coisa velha. Mas tem uma coisa interessante ali que eu vi, que foi o seguinte: um vaso quebrado foi consertado pelo próprio índio. Exatamente. Né? Então, na verdade, a gente costuma falar para as pessoas entenderem que a arqueologia ela está dentro das ciências humanas, geralmente, né? Estuda o homem. Mas o que do homem? Tudo do homem. Inclusive o próprio homem. Então, todos esses fragmentos, esses pequenos pedacinhos de história que sobraram, que sobreviveram ao tempo, que ficaram, são restos das sociedades que foram, né, que viveram, que ocuparam os locais, são materiais de interesse da arqueologia. Mas não só o material em si, porque normalmente, se você for ler num livro, a arqueologia estuda os objetos da cultura material, vestígios da cultura material de um povo. Mas a gente não se preocupa só com a cultura material, a gente se preocupa com todos os aspectos ligados a esses locais onde eles estão. Então, pequenos pedacinhos de história que nos contam a história daquele local, e eles estão inseridos, imersos em solo, geralmente, né? Ou em cima da terra, ou dentro da terra, né? E a gente se preocupa com todo esse contexto que ficou no decorrer desses anos que ficaram ali. Então, o sedimento que tapou isso faz parte de uma paisagem, e essa paisagem ela foi dominada ou foi modificada, manejada pelo homem durante todos esses anos, não só durante o contexto vivo, onde a sociedade estava ali vivendo, tinha todos aqueles aspectos, mas depois que aquela sociedade deixou de existir e outra comunidade entrou naquele local e produziu nova cultura material, e novamente até os dias atuais. Então, a gente, na verdade, estuda o passado. Mas o que é o passado? O passado é ontem. Então, a gente estuda a cultura material nossa. Ou seja, eu posso estudar o seu lixo e falar muito sobre você. Muito interessante, muito legal isso. Eu acabei de me lembrar aqui, eu queria mostrar aquela segunda foto em que há uma pedra ali e as pessoas trabalhando em cima, com o maior cuidado do mundo, né? Sim. Parecendo que está trabalhando com ouro. Na verdade, é um ouro mesmo, né? Pra gente pra vocês, como se fosse, é essa a ideia. Eu trabalhava aqui fazia aqui a Expovel, e durante um período a gente precisou fazer um buraco lá, uma fossa, que seria, foi essa aí. Isso aqui foi aqui mesmo? Foi, essa é o sítio Teotônio, lá na Cachoeira do Teotônio. Muito legal. É uma vasilha cerâmica, na verdade foram 3. E tem uma outra peça ali que eu via os furos, e o Maurício me disse assim: olha, isso aqui, olha lá, é essa daí. Ela é uma peça tão importante para essa sociedade. Que linda, né? Que eles reconstituíram ela, eles remendaram elas para reutilização. No contexto onde ela foi encontrada, a gente acha que ela foi usada para urna funerária mesmo. Isso. Porém, elas não são elaboradas para isso, elas são elaboradas para uso cotidiano. Essa, provavelmente, porque ela tem todo esse investimento, né? É um investimento. Toda aquela pintura, todos aqueles desenhos nela, ela servia para algum tipo de festividade, algum tipo de ritual, uma beberagem, alguma coisa assim, a gente imagina naquele contexto, né? E posteriormente, por fazer parte de algum, ou ser propriedade de algum daqueles que moravam lá, serviu para enterrá-lo. Então, assim, no decorrer daquela sociedade, da vida da sociedade e a elaboração que eles fazem de todo esse material, eles dão várias utilidades. É assim como a gente, às vezes a gente usa um copo não só para colocar água dentro, ou a gente, sei lá, encosta na porta para segurar a porta, às vezes. Então, assim, diversos usos. A gente acaba... Eu estava falando aqui da Expovel, é o seguinte: a gente precisou abrir um buraco. Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia encontrar lá. Primeiro que a gente foi trabalhar para fazer um platô, encontramos um caminhão de feijão, saco de feijão, um cheiro horrível.
que estava lá há muitos anos. Ele inchou com a... Nossa, terrível o cheiro. Então a gente tirou ele de lá, tudo cá. Aí depois de algum tempo, isso aí ficou naquela parte vermelha, não teve mais nenhum problema. Aí aqui em cima a gente foi fazer o buraco. E na hora que a pá carregadeira desceu lá, a máquina desceu, a escavadeira desceu para retirar o material, a gente descobriu que ali tinha sido o lixão da cidade. Olha só. Olha que barato, né? Legal então demais. ninguém nem se lembrava mais disso. É ali perto da Polícia Federal, naquele espaço ali perto da Polícia Federal. Ali era um local onde as pessoas jogavam lixo. E a gente foi lá e descobriu que, olha só o que é isso aqui. Exatamente. E isso, mesmo para quem não é arqueólogo, desperta atenção. Desperta. Com certeza. Porque a gente, assim, em termos bem gerais e para as pessoas entenderem, a gente estuda o lixo do homem. É verdade. Suas pegadas, né? Exatamente, é o que sobrevive ao tempo. São esses materiais que sobrevivem ao tempo. Então, nada mais é do que isso. Caio, toda hidrelétrica toda construção de hidrelétrica, construção grande, tem que fazer esse trabalho de arqueologia. E outra coisa, como é que foi feito esse trabalho aqui na Santo Antônio? Todo o processo de licenciamento hoje, seja de uma hidrelétrica, seja de um metrô, seja de qualquer obra de grande porte, construção de uma rodovia, mesmo de uma estrada, como a Juliana falou, de repente você acha um lixão antigo, né? Então, todos os processos de construção, seja ele de qualquer empreendimento que seja, hoje é necessário fazer. Todo o estudo arqueológico, primeiro um diagnóstico da área, a Juliana sabe, né? Depois a prospecção e depois identificando vestígios, escavações no local para retirada ou não, dependendo do material. Dependendo do impacto, né? Do impacto você tem que tirar. Com vocês trabalhando ali com aquele volume todo de máquinas, de dinamite, disso, daquilo, como é que foi descobrir o sítio? Foi você que foi lá ou teve alguém que chegou lá e disse, olha, tem um osso diferente ali? Como é que foi isso? Isso vem até antes de começar qualquer atividade do empreendimento, entram os arqueólogos para fazer esses estudos. A gente chega primeiro. Muito legal. Uma etapa anterior, né, como ele falou. É legal a gente ressaltar, Léo, que na verdade, a gente começou a ter um pouco de voz dentro dessa política ambiental no Brasil ainda em 88. Só que não existia obrigação nenhuma para fazer trabalho de arqueologia. Alguns empreendedores chamavam alguns arqueólogos para caso encontrasse alguma coisa, boa vontade mesmo, né? Para poder ver como aconteceu em Samuel, né? Que foi chamado Miller e tudo mais. Mas não era obrigatório. Aí, a partir de 2002, surge a portaria 230, que inclusive agora a gente já tem outra portaria, mas foi a portaria que levou a esse boom, né, da arqueologia no Brasil, porque iniciaram as pesquisas dentro do licenciamento, ou seja, os EIA-RIMAs não foram mais só ligados a questões da natureza, ambiental, fauna e flora, e também cultura material, porque na verdade o trabalho da arqueologia é uma praxis social. E como uma praxis social, ela acaba tentando fazer a valorização da identidade daquele povo. Interessante é que você está falando isso aqui, assim, eu estou viajando lá para o outro lado, é que você fala assim, a descoberta da pegada material. E aí, de repente, essa coisa vai nos levar também para um outro ponto, que é a cultura imaterial. Exatamente. Não é somente a cultura material. Na hora que eu descubro que alguém já sabia fazer fogo de uma determinada forma, eu estou indo lá para a cultura imaterial. E aí eu estou indo lá para a antropologia, sociologia. Ou seja, está todo mundo junto. Está tudo ligado, está todo mundo junto. E está tranquilo e favorável. É muito bom. Na verdade, assim, o arqueólogo ele não consegue trabalhar sozinho nunca. Primeiro que a gente depende, um arqueólogo sozinho não faz verão, né? Um arqueólogo sozinho não trabalha, porque a gente precisa de várias pessoas, são ambientes grandes e não tem como trabalhar sozinho. E em segundo lugar, a gente depende de todas essas ciências, que é a sociologia, que é a antropologia principalmente, que é a biologia, que é a física, que é a química. Então, na verdade, a gente tem a gente tem que estar sempre rodeado de vários tipos de especialistas para poder trabalhar. Essa semana a gente viu aí uma notícia, lá em Belo Horizonte, descobriram fósseis de peixes
e mandaram para a França, porque como nós estamos trabalhando nisso aqui há muito pouco tempo, na França você tem alguma coisa muito mais moderna, e fizeram lá uma investigação e descobriram o coração de um peixe. Eu fiquei encantado com aquilo. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Muito, muito bonito. Eu fico assim, cada vez que vai passar alguma coisa dessa, na televisão, em documentário, alguma coisa, Pedra Furada, por exemplo, é algo que me encanta muito. O México, tudo é muito bom. Você dá uma olhada e dizer assim, olha, aqui passou gente que é meu parente. É muito legal. É isso aí, porque eu acho que essa identidade a gente não precisa ser só genética, né? Ou seja, não é eu, por exemplo, eu não sou daqui, mas eu me identifico com Rondônia, eu já sou daqui. Eu não tenho uma identificação genética com esse local, mas eu tenho uma identificação que é de empatia, que é de querer estar aqui, de querer continuar. Então eu acho que isso é interessante, eu acho que essas questões têm que ser levadas também para dentro da arqueologia, e a gente procura fazer isso. Ô Juliana, essa sua passagem aqui como arqueóloga terminou abrindo espaço para o curso de arqueologia da UNIR, né? Também. Quer dizer, abrir a UNIR para chamar a UNIR para participar e abrir o curso de arqueologia. Termina acontecendo isso, né? Acontece. Juliano, diz tudo que foi encontrado, qual é o universo e para onde vão esses materiais? Eu sei que vocês vão catalogar, vão deixar, já vimos ali como é que é essa parte, fotografar, colocar isso em livros, quer dizer, vai criar, deixar o legado. Mas e o material em si? Então, é legal ressaltar que esse trabalho dentro da Santo Antônio foi interessante no sentido de que ele foi permitido a alunos da universidade, já antes de ir para a universidade, os estudos. Então, tem vários TCCs com o material da Santo Antônio, que está sob a guarda da Santo Antônio ainda. Tem uma tese de doutorado. Então, assim, já tem material. Fez essa tese, você se lembra? Não, minha colega colega Silvana Suzy, que legal. Ela trabalha comigo. Também trabalhou comigo. Ela era doutora ou não? Agora ela mas não era. Mas ela coordenou o laboratório e entrou também comigo na universidade. Olha só o que é que deu isso aí. Quando eu falo isso aqui, Caio, o pessoal não entende não. A Santo Antônio faz muita coisa. Até gerar energia gera. Tem essa parte aí também que faz, lá no finzinho. Mas tudo isso aqui é legado e eu acho que tudo isso tem uma importância fundamental. Não, é importantíssimo. Transformar uma mestra em doutora com também. Aquilo que você estava trabalhando. Esse é o legado, não só na questão arqueológica, mas de outros programas que a gente a questão de ictiologia, de fauna, tudo isso daí foi um legado que a gente deixou. De saúde, né? De saúde pública. Então tudo isso tem vários outros trabalhos, doutorados, mestrados que a gente vem financiando aí, proporcionando, na verdade. Proporcionando. Mas isso eu acho que tem que ressaltar. Tem que ressaltar isso porque não é normal, não acontece sempre. É claro que também a empresa, que é a ciência, que detém a guarda desse material, ela também incentivou muito as pessoas nesse sentido. E é interessante porque, assim, todo o trabalho que foi feito em laboratório, claro, se resgata o material em campo, leva para laboratório, limpa, faz toda a limpeza do material, reconstitui aquilo que pode ser reconstituído. A gente tem um processo de curadoria que a gente cataloga todo o material direitinho, embala. E aí, caso tenha, nesse momento, o interesse de pesquisar, os pesquisadores vão pesquisando esse material. Nesse momento, ela está ainda sob a guarda da Santo Antônio da Ciência. Por quê? Porque ainda há de se construir, a gente torce muito que isso aconteça, a reserva técnica, que é o que está sendo feito já há um tempo, sendo feito o projeto, ainda não começou a construção em si, mas a gente acredita que logo vai acontecer, e para a gente é de extrema importância, porque isso vai estruturar o curso, A gente não tem essa estrutura física, a gente tem vontade de trabalhar, tem alunos trabalhando, pesquisando, tem sítios, tem tudo, tem muitos sítios arqueológicos e tem esse material que já está todo, e inclusive uma parte já analisado. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Daquilo que você estudou, é claro, você precisaria datar muita coisa para saber exatamente qual é a data, mas, qual é o período, Mas que período você acha que abrangeu? Olha, eu acho que eu avancei para trás. Eu acho assim que os primeiros trabalhos com o Miller trouxeram uma antiguidade para a ocupação aqui da Amazônia Meridional, mas o trabalho que foi desenvolvido nessa área aqui, foram feitas muitas datações pela Santo Antônio, pela ciência. E a gente conseguiu fazer uma cronologia já, assim, bem interessante. A gente tem uma cronologia. Ela não é completa, mas a gente consegue perceber que antes se falava
falava que há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, porque a gente recuou 7.000 anos, né? 7.000, quase 8.000 anos atrás. A ocupação aqui. E se falava que eram ocupações esporádicas, grupos caçadores, coletores, pescadores. Só que esses trabalhos mostraram, e que o Miller já assinalava isso antes, que na verdade existiu, acho que vocês já ouviram falar, na verdade todo o pessoal conhece Terra Preta de Índio. Terra Preta de Índio, ela é formada pela ocupação intensa naquele local. Até hoje não conseguiu se reconstruir Terra Preta. Mas a gente sabe que ela é uma constituição durante vários anos daquela ocupação intensa naquele local. E a gente datou a Terra Preta mais antiga da Amazônia, aqui, 7.000 anos atrás, mais antiga da Amazônia. Que coisa. E ela não, né? E ela não estava associada aos povos ceramistas, ela está associada aos povos caçadores, pescadores, coletores. Ou seja, eles estavam manejando o ambiente para permanecer durante muito tempo naquele local. E isso é um dado que não existe nos livros didáticos hoje em dia ainda. Ou seja... Ainda não? Ainda não. Porque se fala dos caçadores-coletores, povos nômades, errantes, que viviam em bandos. Só que nesse caso não. 7.000 anos atrás, caçadores-coletores, pescadores, que a gente diz, vivendo no ambiente e produzindo e manejando o solo. E os linguistas, eles indicam que aqui em Rondônia, especificamente nessa região do Alto Madeira, é que onde houve a domesticação da pupunha e da mandioca. Então, se a gente ligar esses dados, a gente ainda não tem os dados arqueológicos para falar isso. Não porque a gente não tem como fazer, porque a gente ainda não tem recursos financeiros para tal. Mas a gente tem já tudo guardado, esperando para comprovar ou não. Tá vendo por que eu estava falando que o Ministério da Educação e da Cultura tem que ficar separado? É por isso. É porque uma coisa é você formalizar a educação e a outra é você olhar isso aqui com o olhar do homem, com o olhar do antropólogo, do sociólogo. Eu acho que o professor Marco Teixeira deve estar adorando essa conversa nossa aqui hoje. Com certeza, com certeza. E é interessante ressaltar os trabalhos de licenciamento ambiental que deram essa demanda de arqueólogos dentro do Brasil, né? Então, assim, a gente acredita que se não fosse isso, talvez a gente não tivesse toda essa demanda. Por quê? Ainda são parcos os estudos que a gente tem relacionados à cultura e principalmente ciências humanas, a gente já tem verbas diminuídas. Dentro da arqueologia, menos ainda. Então, tudo isso foi proporcionado por causa desse investimento. É claro que é uma obrigação, mas foi feito. E isso é importante. E eu preciso ressaltar mais uma coisa que eu acho que as pessoas têm que perceber. Eu não sei se tu já ouviu falar nisso, mas também não sei se vocês estão ouvindo falar nisso, mas eu vi que foi enviado ontem, na verdade no dia de ontem, enviado para deliberação no Senado a PEC 65. E a PEC 65, ela vem para acabar com o EIA-RIMA da forma como a gente conhece. Ela, na verdade, vem para... o objetivo seria cortar custos, mas também cortar custos, mas propõe que só se faça um estudo de impacto ambiental. Ou seja, beleza, eu tenho estudo de impacto ambiental, eu sei que naquele local que vai ser construído aquilo, vai ser feito e tem sítio arqueológico, vai ser destruído. E aí, eu, enquanto arqueóloga, tenho que esperar que o trabalhador lá fale, não, opa, aqui tem sítio arqueológico, vamos chamar os arqueólogos para fazer isso. Posso falar uma coisa para você? Pode. Não acredito que ela vá passar. Eu espero. Eu também espero. Pelo seguinte, nós tomamos uma consciência ambiental, de uma forma geral, todos nós, muito grande. Eu não vou falar aqui nada do fulano, não estou incensando o nome de ninguém, também mas não. É o seguinte, o Sarney Filho, ele é um ambientalista de carteirinha. Tudo bem, é filho do Sarney, mas... Ele tem um histórico já nessa área ambiental muito grande. E a gente tem mais uma série de pessoas, a turma do CNPq, nós aqui de uma forma geral, a imprensa de uma forma geral, está todo mundo olhando essas coisas. Não dá mais para você ficar criando uma regra para arrebentar com tudo. Eu estou vendo aí, por exemplo, o pessoal, o doutor Reginaldo da Trindade está aqui brigando uma luta insana com relação à questão da terra indígena. Não, mas a terra indígena não pode ficar mais na mão da FUNAI. Da forma como estava ficando, também, realmente não dá não. Mas passar para o Senado, passar para o Congresso, pelo amor de Deus, isso é terrível. E aí, de novo, eu digo,
É por isso que não pode separar o Ministério da Cultura do Ministério da Educação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que tomar consciência disso. Bom, tudo isso é sustentabilidade. Eu estou trazendo vocês aqui, primeiro porque eu adorei aquela exposição. Como gostei muito da exposição dos peixes também, fui lá. Eu sou agraciado sempre. Toda vez eu venho aqui, estou pertinho, e a Carlinha, ela tem assim essa coisa comigo. Léo, você não quer ir lá dar uma olhada? Eu vou. Aí normalmente eu vou lá, faço uma matéria, eu gosto muito, e eu termino me envolvendo com isso. Eu também sou ambientalista. E a gente falar de sustentabilidade, depois de ver um evento tão grande como essa construção, a gente fala assim, não, isso aqui mexeu com o meio ambiente, tem impacto, não é pequeno, mas é o seguinte, foi mitigado alguma coisa, foi estudado, tem o bendito do EIA-RIMA, que eu acho que no Brasil a gente já atingiu um nível de tecnicidade, né, para fazer. E a Santo Antônio, ela investiu nisso, né, não por obrigação somente, mas também para incentivar a pesquisa, incentivar o conhecimento. É isso que a gente está mostrando até com essa exposição, que a gente está trazendo conhecimento para a sociedade de Porto Velho, de Rondônia, do Brasil, seja com a exposição de peixe que nós fizemos, seja com uma exposição arqueológica que está no shopping, que vai até domingo. Vai até domingo agora, hein, gente? Então, vale a pena, leva os meninos lá para dar uma olhada, vale a pena, vale a pena. Vai passar para o museu também, né? Isso, uma parte dessa exposição nós vamos, conseguimos aí, vai ser passado para o museu que está lá no Palácio Getúlio Vargas. Opa! Para ficar em exposição. Vai ficar lá durante o período. E depois esse material, como a Juliana falou, hoje está na guarda da Santo Antônio e ele vai ser repassado aí para a Unir. Hoje já são feitos estudos por eles, né, de uma forma que a Santo Antônio está na nossa guarda, mas não é nosso, é da sociedade. A Juliana vai agradecer muito. A Juliana sai daqui, pega aqui, leva lá e ela recebe assim. Muito obrigado, Juliana. Vai ser mais ou menos isso. Queria agradecer muito aqui a vocês, convidar o pessoal mais uma vez para dar um pulinho até lá. Vai até domingo. Vai até domingo. Vale a pena. Depois disso, essa exposição vai para o Palácio do Museu, o antigo Palácio do Governo, né? Ali na Dom Pedro II, ali perto. E aí é o seguinte, é a oportunidade que você tem. Depois disso, bom, isso vai gerar livro. Isso isso é conhecimento que vai ficar arquivado, que vai ser entregue à população através da Unir. E eu fico feliz de saber que a Unir está aí, abraçada. Quantas pessoas foram envolvidas nessa história toda aí da arqueologia? Na época do empreendimento, foram muitas pessoas, porque, como eu falei, os arqueólogos não trabalham sozinhos, tem os técnicos e todos, eu acho que no boom mesmo, em torno de 120 pessoas trabalhando, só para arqueologia. Eu vou de Platão, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 13, a gente tem que bater na madeira 3 vezes, né? Isso, não passar embaixo da escada, tem que tomar cuidado com o gato preto, com a carteira marrom, com o telefone que fica fora do lugar. E o Platão disse o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Grava isso aí, pensa antes de dormir. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Um ótimo e abençoado final de semana para você.